A imagem tá boa? O som tá bom? Tá bem, sim. Tá? Vamos começar então, Geraldinho? Vamos. Então vamos agradecer a tua presença, Geraldinho. Na outra vez eu falei muito rápido. Muito obrigado, viu, Geraldinho? Que Deus te ampare. Ô, Geraldinho, deixa eu perguntar a seguinte coisa. Existiram algumas situações em que o Chico, ele, por humildade, não queria dizer que era Kardec, mas ele, quando via, já estava na personalidade do Kardec. Por exemplo, com a dona Terezinha de Castro, né, do Rio. Sem dúvida nenhuma. Vários exemplos, né? Então, essas situações eu queria que você focasse, Pro. Vamos lá. Já começou? Já começamos. Da Terezinha de Castro, da dona Marlene. Muito bem, obrigado, Walter. Obrigado aí a todos vocês de Araçatuba. Alegria participar com vocês. Bom, dona Terezinha de Castro, inclusive ela vai participar do próximo Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que está sendo organizado pelo pessoal de Torres, no Rio Grande do Sul, Sim. com o apoio técnico do pessoal de São José dos Campos, do grupo Vivência Espírita, da Rádio Vivência Espírita, e nós teremos uma programação intensa aí durante quase 10 dias. Um desses dias será do depoimento da dona Terezinha de Castro, com a filha dela, a nossa querida Lucila, a respeito desse contato muito próximo que dona Terezinha teve com o Chico. É esse que o Walter Júnior nos perguntou, que você nos indagou, Walter, é justamente um caso muito curioso, porque a dona Terezinha tinha ido a Uberaba visitar o Chico. E ela tinha acabado de ler o livro Obras Póstumas. E todos nós sabemos que no livro Obras Póstumas tem lá um capítulo, um subtítulo de um capítulo, em que o próprio Kardec grafou com o título Minha Volta, né? Em que ele revela que o Espírito de Verdade, que o Espírito de Zéfiro tinham revelado a ele que a missão dele não se circunscreveria àquela oportunidade reencarnatória, não daria tempo dele executar toda a tarefa para a qual ele havia sido convocado por Jesus, né? Ainda ele inclusive comenta o seguinte, que numa das mensagens, o Espírito de Verdade diz assim: se fosse possível você ficar na Terra por 200 anos, daí não sairias. Mas como isso é contra a lei natural, sim, então é necessário que você termine logo os trabalhos que estão em andamento, que nessa época ele estava escrevendo o seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então é necessário que você o termine logo, volte para cá por um pouco, para retornar em seguida e completares a tua missão, né? E o próprio Kardec vai então raciocinar, bom, partindo do pressuposto que nós precisamos ter uma adaptação logo que nós chegamos no mundo espiritual, e depois dessa adaptação, que é necessário um tempo de repouso e um tempo de preparação para a nova reencarnação, então eu calculo, o próprio Kardec escreve isso na nota, eu calculo que no mais tardar no final deste século XIX ou no início do próximo século XX, estarei de volta à carne. Por isso que esse subtítulo do livro A Gênese chama-se Minha Volta. E dona Terezinha tinha acabado de ler isto na viagem que ela fez a Uberaba. E ela estava lá com o Chico, ela e o Chico sozinhos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba,
porque isso se deu no início da década de 70 e, portanto, o Chico não tinha ainda fundado o Grupo Espírita da Prece, ele ainda estava na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e aí o Chico lá nos trabalhos, separando as mensagens com muita alegria e tal, conversando com ela, falando das tarefas. Aí ela virou para ele e falou assim: Chico, eu acabei de ler Minha Volta de Obras Póstumas. Você é Kardec. Aí ele levou um susto assim, né? Olhou assim para ela, com o olho arregalado, virou-se para ela e disse assim: os Terezinhas, os espíritos me dizem isso, mas eu não acredito. Olha só. Engraçado nesse contexto que ela ele fala como um local em que eles se encontrariam, teriam se encontrado em Paris. Ela seria Jorge Sand? Olha, eu não vou entrar nesse detalhe. Não, porque ele parece, pelo que ele dá o relato, é aquele dia que ele entrega o Kardec um livro para ela, para Jorge Sand. Parece a descrição que ela faz. Parece, não é? Mas se eu falar isso, ela vai me puxar a orelha. Não, entendi, mas parece, não parece que ele viu no passado, ele entrou em transe. E esse fato é muito curioso, porque esse fato me foi narrado pelo próprio Chico. Aí comigo. Que eu estava, na época, fazendo uma série de pesquisas que depois viriam se tornar o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira em 8 de julho de 1992. Mas bem antes disso, eu comecei as pesquisas e tal. E vez por outra, o Chico me pedia para... Interessante que o Chico era tão general que muita gente acha que o Chico era um bonachão, meio bobão, capacho de Emmanuel. Essa noção é completamente equivocada. O Chico tinha uma personalidade fortíssima, fortíssima. Ninguém fazia com que ele fizesse o que ele não queria fazer. Sim. Né? Ninguém impunha nada a ele. E ele era o grande comandante. E ele era um educador, né? A dona Marlene fala que ele fazia gráficos, desenhos. Era um educador. Veja, você tocou num ponto que eu nunca falei de público, mas que eu tomei o depoimento do Peralva, Martins Peralva, nosso grande José Martins Peralva, sobrinho, que foi, com 18 anos de idade, foi presidente da União Espírita Sergipana. Depois emigrou para Minas Gerais, em 1947, justamente para ficar próximo do Chico. Ele teve tuberculose naquela época, não tinha tratamento, não tinha penicilina, os médicos mandaram que ele escolhesse duas cidades, Petrópolis e Belo Horizonte, por causa do clima. Sim. Era favorável aos tísicos, né? E aí ele escolheu Belo Horizonte pela proximidade com o Pedro Leopoldo, que ele queria conhecer o Chico. Sim. E veio para Belo Horizonte. E logo, ele teve um contato muito grande com o Chico, proximidade muito grande. Interessante que o primeiro contato dele com o Chico, quando ele chegou a Pedro Leopoldo, desculpe me estender, mas um caso puxou. Quando ele chegou em Pedro Leopoldo e foi abraçar o Chico já foi abraçando assim como um velho conhecido, né? Sim. Falou com ele: Peralva, você veio na companhia de duas pessoas, dois espíritos. E o Peralva: quem são? Aí o Chico falou assim: olha, a primeira é a Dona Balbina, que foi uma parteira na cidade de Buquim, onde você nasceu. Talvez que ela fosse vizinha de sua mãe. Olha só, Chico já... E o Peralva nem se lembrava de Dona Balbina. Depois que ele foi puxar a memória, porque é coisa da infância dele. Sim. Quando ele era criança, né? E a segunda personalidade é o espírito de Lívio Pereira da Silva, que foi seu predecessor na União Espírita Sergipana, na federação local, né, do Sergipe.
e que é uma grande personalidade. Ele te ajuda muito nos textos que você escreve, que Peralva já escrevia livros a essa ocasião. Escrevia textos, né? Artigos de jornal. Depois foram tornados livros. Nós até publicamos um livro muito lindo do Peralva, que chama-se Evangelho Puro, Puro Evangelho, na editora Vinha de Luz. Muito bom. O Peralva, então, estabeleceu ele, a esposa dele, Dona Jupira, um grau de intimidade muito grande com o Chico. Nessa proximidade também a família de Dona Neném Aluoto, que logo depois, a partir de 62, presidiria a União Espírita Mineira. Familiares meus que residiam em Belo Horizonte, minha tia-avó Adélia Machado Figueiredo, a filha dela, Wanda, de Figueiredo Noronha, o marido dela, que era Paulo Noronha, passaram a frequentar a casa de Peralva. Peralva morava no Instituto, no residencial INPI, na avenida ali, que liga o centro de Belo Horizonte à Pampulha. E então o apartamento de Peralva virou um quartel-general do Espiritismo em Belo Horizonte. Por quê? Porque o Chico saía de Pedro Leopoldo uma vez por semana, em meados da semana, ia para a casa do Peralva, para o apartamento do Peralva, dar aula de espiritismo. Que coisa, hein? Olha só, com quadro negro e tudo. Que coisa. Era um quadro negro que o Peralva colocava, o Chico pegava o giz, né, de cera, o giz de professor mesmo, ia para o quadro e os alunos lá sentados, Dona Neném, seu Peralva, Dona Jupira, Que coisa, hein? O Zeca Machado, meu tio, a Adélia Machado, de Figueiredo, minha tia-avó, a Wanda, o Paulo Noronha. Olha só, esse grupo Arnaldo Rocha. Quer dizer que ele se transvestia de professor mesmo. Exatamente, ali não era o médium, né? Ali não era o psicógrafo ou o espírita conhecido pela mediunidade, ali era o professor Rivail, né? Que pegava o giz, ia para a lousa, no quadro, e escrevia sobre mediunidade, explicando o beabá da mediunidade. Olha só, o processo da mediunidade. Foram dessas anotações, inclusive, que o Peralva anotava. A gente tem, obviamente que a gente não tem a lousa com as anotações do Chico, mas a gente tem os originais das anotações do Peralva, que copiava a lousa que o Chico escrevia. Entendi. Ele copiava. E desses originais, o Peralva vai escrever os livros que ele escreveu pela Federação Espírita Brasileira sobre a obra de André Luiz, sobre a mediunidade. Né? Pensamento estudando a mediunidade. Pensamento de Emmanuel, né? Mediunidade e evolução, livros que Peralva vai escrever. Tá bom. Bom, deixa eu te fazer uma outra ponderação. Nós estávamos comentando sobre a Dona Terezinha. Então, você comentou sobre a questão do professor, não é? Eu te dei um exemplo de como o Chico era um mestre, né? Dava aula de mediunidade, doutrina espírita, para grandes personalidades aqui de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, no movimento espírita local. E ele assumia a posição de mestre, né? Ia para a lousa, dando aula sobre o assunto. E, curiosamente, quando ele vai... Eu estava recolhendo, final da década de 80, início da década de 90, esses dados sobre Chico Xavier, a presença dele em Belo Horizonte, onde que ele tinha ido, psicografado. Eu fui recolhendo esse material.
E também as entrevistas que nós tínhamos feito com eles, com o Chico. E é interessante porque esse lado dele comandante, era um lado que se colocava quando ele era entrevistado por nós. Por quê? Porque muitas vezes ele não somente ditava a pergunta que eu faria para ele, eu figuro como entrevistador em algumas dessas oportunidades. Mas até a pergunta ele me ditava, para você ver. E o próprio texto da resposta, ele falava devagar para eu copiar exatamente nos termos que ele estava falando. Ainda revisava. Olha só. Ele era bem minucioso, bem professoral. E numa dessas entrevistas, ele me contou exatamente o contato que ele teve próximo com Jorge Sand. E Jorge Sand, como você sabe, foi uma grande literata. E ele me contou a vida dela inteira, que não cabe aqui entrar em detalhes. Não era Mozart, era Chopin. Inicialmente, ela se apaixonou. Ela era uma baronesa, que era baronesa de Devan, que era casada com o barão, mas o barão era muito violento, batia nela. Desculpa aqui que eu vou tomar um café. Batia nela, ela já tinha 2 filhos com o barão. Simplesmente ela abandonou o castelo no interior da França e foi para Paris, com a mão na frente e outra atrás. Depois ainda enfrentou o barão. Imagina o que é uma separação no início do século XIX. Era um escândalo. E ela enfrentou o barão ainda judicialmente, ainda tomou os filhos dele depois. Mas isso aí não importa. O que importa é que ela vai para Paris e se torna... conhece um jornalista chamado Gilles Sandeau. Isso tudo o Chico me contou. Conhece o jornalista, Gilles Sandeau se apaixona perdidamente por ele. E aí ela naturalmente fazia serviços fora para ganhar o dinheiro, e numa das saídas dela para o trabalho, ela esqueceu os documentos próprios em casa. Aí já volta para casa. Quando ela volta para casa, ela surpreende o companheiro na cama com a lavadeira. Então aquilo para ela é um choque, porque ela o amava profundamente, né? E ela se revolta com isto. Então separa-se dele, desse segundo marido, companheiro. Mas tem um detalhe: ele era jornalista e ele tinha colunas nos jornais de Paris que eram muito concorridas e festejadas. E ela quis escrever, mas ele falou com ela: mas você é mulher, como que a sociedade parisiense vai aceitar uma jornalista mulher, uma articulista mulher? Não pode, você tem que arrumar um pseudônimo. Por isso que ela arrumou o pseudônimo Jorge Sand, né? Em homenagem a ele próprio, Gilles Sandeau. Jorge Sand, Gilles Sandeau. E então, antes da separação, ele se dispôs a levar os artigos dela para os jornais. E os jornais gostaram muito, e ela passou a fazer mais sucesso do que ele. Entende? E depois que eles se separaram, ela se torna uma grande dramaturga e amiga de todo mundo. Ela era amiga de Liszt, ela era amiga de Brahms, ela era amiga de grandes personalidades do mundo da música, da literatura, da pintura também. Ela era amiga de Delacroix. E a casa dela, ela se torna famosa, as peças de teatro dela, isso tudo o Chico me contando, tá?
as peças de teatro dela se tornam de grande sucesso. Ela se torna amiga de Victorien Sardou, que era espírita, também dramaturgo, e as peças dele e dela, inclusive, eram encenadas por Sarah Barnard, que era a maior atriz da época, uma atriz britânica. E a casa de George Sand se tornou, vamos dizer assim, o quartel-general da arte da Europa. Todos os artistas participavam de um sarau semanal que ela realizava na própria casa, em Paris, no século XIX. Obviamente, quem que era um dos participantes desse sarau? Professor Rivail e sua esposa, Amélie Boudet. Ele era também uma personalidade do mundo da cultura francesa, não é? E o Chico me contando que ele ia, gostava muito de participar, e lá ele conheceu muita gente, né? Através dela, através da amizade dela. E eles se tornaram grandes amigos, olha que interessante, né? Grandes amigos, de forma tal que o professor Rivail, nosso Allan Kardec, tinha grande confiança nela. Apesar dela ser, para a época, uma personalidade muito, vamos dizer assim, da vanguarda e muito também da polêmica. Né? Porque é o que o Chico me contou. Quando ela surpreende, o primeiro marido batia nela, o segundo marido, ela surpreendeu na cama com a lavadeira. Né? Então, ela decide abertamente se vestir de homem, fumar charuto e viver o lesbianismo. Era lésbica. Passou a ter relacionamentos com outras mulheres na França do século XIX. E mesmo assim, interessante a mente avançada de Kardec, né? Kardec tem um respeito muito grande por ela, e o Chico me contou que ele gostava muito das análises dela sobre as manifestações espíritas. Ele chegou nesses saraus a comentar sobre as mesas girantes, a comentar sobre as manifestações das batidas, sobre as manifestações das escritas diretas que já estavam acontecendo. E ela era muito interessada nesse tema, embora não tivesse tempo de participar das reuniões. Aí o Chico me conta que eles vão, quando ele então escreve o Livro dos Espíritos e recebe o primeiro exemplar da prova, não era ainda o exemplar escrito, o exemplar publicado, mas era a primeira prova. Ele tinha saído da gráfica e estava muito assim feliz com aquele cometimento, porque foi uma luta, viu? O Chico me conta que foi uma luta ele publicar o Livro dos Espíritos, porque o editor dele desencarna. E os dois filhos que sucederam o pai não queriam saber de espiritismo, porque eles eram muito católicos. Kardec teve que pedir a interferência da viúva para que os filhos respeitassem o acordo, que ele já tinha, inclusive, pago, né, a edição do Livro dos Espíritos, para que eles pudessem, então, editar o livro. Então, quando o Kardec estava numa carruagem, o Chico me contando isso, está lá no livro Mandato de Amor, caminhando ali com a carruagem à beira do Bois de Boulogne, em Paris, ele vê George Sand caminhando. Ele vê George Sand caminhando. E aí ele manda parar, manda o condutor da carruagem parar e que ele ia descer. Aí ele desce e conversa com ela. Ele a chamava
ele a chamava de minha boa dama de Noã. Era como Kardec a chamava. Minha boa dama de Noã. Noã era a cidade onde ela havia nascido no interior da França. Então ele mostra para ela e fala assim, olha, eu gostaria muito que você escrevesse um artigo sobre este livro que eu vou lançar. Ela então ficou muito feliz, recebeu o livro das mãos dele, que era a prova, né, do primeiro livro, e ficou então de retornar a Kardec. Mas aí, passado algum tempo, ela retorna e diz assim, professor, eu achei o seu livro extraordinário. Este livro vai modificar o mundo, mas eu não posso pôr o meu nome nele, porque o meu nome traz tanta polêmica que se eu colocar o meu nome nele, prefaciando, ou mesmo escrevendo um artigo incentivando a sua leitura, eu temo que a reação será contrária. Muita gente, tendo visto as minhas posturas de vida polêmicas, muita gente vai execrar o seu livro. Então, eu não recomendo que o senhor coloque que eu escreva qualquer coisa sobre ele. Embora tudo que aqui o senhor transcreve e escreve sobre a vida espiritual, sobre a existência dos espíritos, sobre a mediunidade, eu tenho vivenciado isso tudo durante a minha vida. Então, eu vou prometer ao senhor uma coisa. Eu vou colocar esses temas que o senhor trata aqui, os principais temas, a reencarnação, a obsessão espiritual, a influência dos espíritos em nossa vida, a vida no mundo espiritual, a mediunidade. Eu vou colocar isso nas minhas próximas peças de teatro. E assim foi, a partir da peça seguinte, que, se não me engano, chamou-se, segundo o Chico, Demi-monde, meio mundo, né? Ela começou a colocar temas espíritas nas peças de teatro e essas peças se tornaram mais famosas ainda. Não, isso foi a própria Dona Terezinha, A dona Marlene, que quando estava conversando com ele, né? Ela também, a Dona Terezinha, ele fala com ela assim, Terezinha, eu me lembro em Paris, no Bois de Boulogne, quando eu estava andando na carruagem, e você estava... Aí, de repente, ele parou, caiu em si que ele estava falando de Kardec, não é? Sim, também. E ela então, conta, Chico, conta. Ele disse, não, vamos mudar de assunto, e cortou o assunto. E eu não estou te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Então, agora, com Marlene foi diferente. Marlene tinha ido visitá-lo em Uberaba. Eu não sei se nessa época ela morava em Uberaba, porque ela fez medicina em Uberaba, né? Foi colega de Val Vieira na escola. Oi? E ela, então, ali conversando com o Chico, depois das tarefas, né? Na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, quando ela vira-se, o Chico estava falando qualquer coisa, e ela vira-se para ele, e ela, ao invés de ver Chico, ela vê o professor. E aí ela dá um grito, professor! E ele então assusta e fala com ela, fica calada, fica calada. Porque ele não quer. Agora, muita gente, é engraçado que as pessoas não entendem o seguinte. O Chico, ele, até 1992, a verdade é essa, ele se esquivava de afirmar que era Kardec, por razões óbvias, né?
óbvias. Quem é que vai achar que Allan Kardec reencarnado, chegando, tomando a frente da sua vida em Pedro Leopoldo, a partir de 1927, sua vida mediúnica, com 17 anos de idade, quem é que vai achar que ele iria se apresentar como Allan Kardec? É ridículo, um pensamento infantil, não é? Então, é isso que eu queria tocar nesse assunto. Agora, o interessante é isso, que mesmo com 17, 18, 20 anos, os espíritas que conviviam com ele já pensavam. Por exemplo, Ramiro Gama, Mas eles acham que é outra que foi o primeiro biógrafo de Chico Xavier e era editor da revista Reformador. Está claro que ele, nos artigos que ele escreve na década de 20 e 30 sobre a mediunidade de Chico Xavier, ele deixa transparecer o seu pensamento de que ele achava que Chico fosse Kardec, que aquele jovem mineiro do interior de Minas Gerais era a reencarnação de Kardec, embora ele não afirmasse em letras garrafais, mas está lá no Reformador, basta a pessoa pesquisar, né? Por quê? Isto porque ele achou isso do nada? Não, porque nós temos várias manifestações mediúnicas relevantes dentro da Federação Espírita Brasileira, tanto no dia 31 de março, que comemora a morte de Kardec, quanto no dia 3 de outubro, que comemora o nascimento de Kardec, por diversos médiuns, por exemplo, por Albino Teixeira, que recebeu o Santo Agostinho, por Aura Celeste, que era a Dona Adelaide Augusta Câmara, que recebeu São Tiago, que recebeu depois o Carvalho, os espíritos falando que Kardec já estava encarnado. Inclusive, se você pesquisar no Reformador, desde 1909, nós vamos ver lá as informações dos editores de que a voz consoladora do codificador, que estava muito presente nos centros espíritas do Rio de Janeiro, havia se calado em 1908, em 1909. E que tudo indicava, eles escrevem lá, tudo indicava que ele estava retornando. Inclusive, interessante é o seguinte, no Reformador de 31 de março de 1910, ou seja, 3 dias antes de Chico Xavier nascer em Pedro Leopoldo, o editor escreve lá, o codificador Allan Kardec está reencarnando na Terra. Recebemos informação espiritual segura, sobre a qual não se pode duvidar. Né? Isso em 1909. 10 anos depois, a primeira confirmação, através de Albino Teixeira, Santo Agostinho, em 1919, no dia 3 de outubro, vai confirmar que Kardec estava reencarnado e que caberia à Federação Espírita Brasileira ajudá-lo, secundá-lo nos primeiros tempos da sua missão na Terra. Então, o Chico, naturalmente, por exemplo, os meus familiares que conviveram com o Chico desde a infância, não é gente que conheceu o Chico depois que ele era Chico, não. É gente que conviveu com o Chico desde a infância de Chico Xavier. Todos eles espíritas, todos eles desde cedo achando que Chico era, de fato, a reencarnação de Kardec. O próprio Peralva, que eu citei aqui, Martins Peralva, conheceu Chico em 1947, já afirmava desde então que Chico era a reencarnação de Kardec. Dona Neném Aluoto, com quem Chico conviveu durante 60 anos na intimidade, que ela o conheceu também em 1900 deixa eu ver, foi fevereiro, 17 de fevereiro de 43, se não me engano. Foram, exatamente, 17 de fevereiro de 43. Ela também tinha convicção, ela presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos,
convicção que Chico era Kardec. Então, agora, para as pessoas que vinham procurá-lo e perguntavam alguma coisa, claro que ele desviava o assunto. Você pense bem, a questão, por exemplo, é natural que ele pudesse ter falado, não, eu não sou Kardec, não. No máximo, eu fui uma das médiuns de Kardec. Mas isso é uma clara tentativa de não enfrentar o assunto. Por quê? Ao próprio Peralva, em 1972, quando Peralva ia publicar um artigo no Espírita Mineiro, que é o jornal oficial da União Espírita Mineira até hoje, que é a Federativa Mineira, ele iria publicar, com a autorização da presidente, Dona Neném, o artigo assumindo que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. E o que o Chico faz? Liga para ele, meia-noite, o Peralva contava para a gente. Eu tinha aquele sotaque sergipano, né? À meia-noite, tilinta o telefone, tilinta. E aí era o Chico da outra linha. Peralva, meu nego, não publica este artigo que você escreveu no nosso Espírita Mineiro, não. Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que nós estamos em plena tarefa. Se você publicar isso agora, vai nos causar confusão, vai nos causar problema. Mas o Emmanuel afirma que o assunto virá mais tarde. Olha só. Então, de fato, o assunto veio 20 anos depois com o livro do Adelino. Sim. Kardec prossegue. Então, veja bem, é uma postura que o Chico tomou, que se você for verificar, é a mesma postura que Jesus tomou. Claro. Jesus não se apresentou como Senhor, como Cristo. Ao contrário, ele pergunta aos discípulos: quem achas que eu sou? E uns falavam que ele era Elias, outros falavam que ele era Jeremias, né? O único que acertou foi Pedro. Porque Pedro virou-se para ele e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele então confirma e responde a Pedro: disseste-o bem. Não é? Foi a voz do Pai que te inspirou. Quer dizer, olha aí, né? Você vê? O próprio Kardec, quando ele vai estar trabalhando, ele não afirma que ele era João Evangelista, por exemplo. Sim. Ele não afirma que ele era Platão, embora ele tivesse escrito isso, né? Mas perante a comunidade francesa, ele era o professor Rivail. Agora, em relação às pessoas que vieram ou estavam próximas ao Chico, da França, o sobrinho dele era aquele Forquier, da guilhotina. O sobrinho, o Chico tinha um irmão que ele gostava muito e que, quando desencarnou, o Chico sofreu muito. Ele desencarnou em 1941. Sim. Que é o José Xavier. Sim. E era o braço direito do Chico, porque você há de imaginar que eram poucos trabalhadores em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Sim. E o Chico precisava de gente que o secundasse nas tarefas de contato com o público, inclusive de organização das reuniões, né? Porque ele era um médium, ele não tinha tempo para se dedicar a essas questões, vamos dizer assim, administrativas. E o irmão dele cuidava disso e desencarnou muito cedo. Ele era casado com a dona Geni, que tinha problemas mentais. Sim. A dona Geni, no início do grupo espírita, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, era quem passava as páginas que o Chico psicografava. Você a tem, inclusive, em vídeo. Alguns vídeos que foram recuperados, está ela lá passando a página. Nós colocamos uma foto dela também no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Mas, o que aconteceu? Com a morte do marido,
E ela tinha esse menino, ela tinha essa criança chamado Luiz Emanuel, que era sobrinho do Chico, que nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele não tinha nem braços nem pernas, era só o tronco e a cabeça. E era mudo, surdo e mudo. Veja bem. E quando o José desencarnou, ela ficou perturbada. Foi para o sanatório. Não é? Foi para o sanatório. Ela foi internada, o Chico é que fez, inclusive, a internação dela, sofreu muito com ela, com isso, porque ele gostava muito dela, e trouxe-a aqui para o Hospital Galba Veloso, em Belo Horizonte, que era um hospital psiquiátrico público. E ela ficou internada. Então, quem que ia cuidar daquele menino? Ora, o Chico tinha várias irmãs que poderiam ter assumido essa tarefa, né? E, no entanto, na hora, como só ia acontecer em toda boa família, né? Na hora do vamos ver, sobram poucos, né? Para dividir as tarefas sacrificiais, especialmente as tarefas relativas a doenças em casa. De forma tal que sobrou para o Chico. Nenhuma das irmãs dele, nenhum dos irmãos dele quis assumir o cuidado com o Luiz Emanuel, e foi o Chico quem assumiu. Sim. Então, o Chico cuidou dele, ele tinha 6 anos de idade, e até mais ou menos uns 13, eu acredito que o Chico é que cuidou dele. Eu não me lembro quantos anos ele viveu, mas eu acho que foi por aí mesmo. 12 ou 13. É. Aí o Chico, olha só, o Chico tem de ser, de trabalhar no momento ele trabalhava em 3 empregos, depois que ele arrumou o emprego da Fazenda Modelo, ele ficou num só, e além de ter todas as tarefas espíritas, ainda tinha que chegar em casa e cuidar desse menino, dar banho, dar alimento, né? E ele falou comigo que eles se comunicavam pelo olhar. Vejam bem. E aí um determinado dia, e o Chico se tomou de amores por ele, porque, naturalmente, é um amor paternal, né? Sim. Do sobrinho que foi deixado. Mas você acha que ele tem uma vinculação com a França, pela Revolução Francesa? O pai do Chico era um juiz, esse daí também era um juiz reencarnado, que soltava a guilhotina. O pai de Kardec. O pai de Kardec, desculpa, é de Kardec. Eu estou fazendo a junção. Você acha que tem essa junção? Foi, inclusive, perseguido, né? Tá baixo. O pai de Kardec foi, inclusive, perseguido. Pela Revolução, né? Então, aí o Chico vai me contar que quando o menino foi crescendo, o Emmanuel apareceu para ele e falou assim: ô Chico, eu sei que você tomou-se de amores pelo menino, pelo Luiz Emanuel, mas você há de convir conosco o seguinte: você tem reparado que ele tem crescido, os anos vão passando, e acontece o seguinte: a caixa torácica dele não cresce, mas internamente os órgãos estão crescendo. E isso vai levar a um ponto em que o menino Luiz Emanuel vai entrar em colapso e vai desencarnar, de modo que você se prepare para isso. E aí aconteceu o desencarne do rapaz, sobrinho direto do Chico, e o Chico nunca mais teve notícia, né? E o Chico falou que eles conversavam pelo olhar. Aí o Chico me conta que, passados 50 anos, olha só, ele já em Uberaba, né? Morando em Uberaba, entra um rapaz bonito, jovem, aparentando aí os seus 25 anos, de uma beleza, com uma leve luz azulínea, cobrindo-lhe o corpo espiritual, e senta-se diante do Chico e começa a conversar com ele. E ele fala: o senhor não está me reconhecendo, mas eu sou muito ligado ao senhor.
E o Chico ficou pensando, tentando ligá-lo a alguma família. O senhor é de onde? Ele falou, Pedro Leopoldo. Mas Pedro Leopoldo? E aí vai dando aquele desfecho, né? Que só o Chico sabia contar, eu não vou saber repetir. Mas ele, sabe como que ele reconheceu o rapaz? Pelo olhar. Que coisa, hein? Pelo olhar. E aí ele chegou a cara bem perto assim do Chico, o Chico olhou para ele e disse assim, é você, Luiz Emanuel? É, tio Chico, sou eu. Mas como você está bonito. Eu nunca mais tive notícias suas. Desde que você desencarnou há uns 50 anos, o que houve? Aí é que ele vai contar para o Chico que ele desencarnou e ainda teve que passar por uma pena de ficar 50 anos numa penitenciária do além. Nossa. 50 anos para se refazer. Por quê? Aí ele contou ao Chico por que daquele sofrimento. O Chico perguntou a ele, mas por que você teve essa reencarnação tão sofrida? Aí ele contou, olha, por isso, Chico, porque embora eu não tivesse culpa direta, porque eu não era mandante dos crimes que eu cometi, eu fui um dos guilhotinadores lá na Place de la Concorde, em Paris. Eu manejava a guilhotina. Agora... E aí, você imagina, é o que ele falou, depois que ele desencarnou, então ele matou muita gente, guilhotinou muita gente. Falou que 10 mil pessoas? Isso eu não me lembro. Não, quem fala é o rapaz aquele senhor de Votuporanga, que eu esqueci o nome dele. É o Gerson? Não, é o outro, aquele senhor velho, mas se você vai lembrar. Bom, mas isso o Chico não chegou a me dizer. Eu sei que ele matou muita gente pela guilhotina, mas ele estava cumprindo ordens, né? Sim, sim. Aí o Chico até falou com o Emmanuel explicou ao Chico o seguinte, Chico, acontece o seguinte, ele realmente estava cumprindo ordens superiores, porque se ele não cumprisse as ordens que ele recebia lá do grupo mais de controle lá da Revolução Francesa, provavelmente ele seria guilhotinado. Sim, né? Robespierre. Robespierre, aquela turma lá que não era... Marat. Então ele seria guilhotinado, mas ele teve o livre-arbítrio de escolher. Claro. Teria sido preferível ele escolher o caminho da morte, da guilhotina, do que guilhotinar os outros. Claro. Por quê? Porque logo depois do episódio da guilhotina, ele sairia livre. Sim. Não é? Então, acontece que o medo falou mais alto, e aí ele indiretamente é o responsável. Claro. Ao longo desses anos todos, do final do século XVIII até hoje, muita gente o perdoou. Aquelas famílias que foram guilhotinadas foram reencarnando, foram evoluindo, foram perdoando, mas ainda ficaram alguns obsessores. E ele sofreu muito nas trevas antes de reencarnar como seu sobrinho, Luiz Emanuel. Mas acontece que ele próprio pediu essa reencarnação completamente no anonimato, e de forma tal que os obsessores dele não pudessem reconhecê-lo. Por isso que ele nasceu sem braço, sem perna, surdo e mudo. Porque os obsessores procuraram e não acharam. Mas... E por que perde o Chico? Eu acho que talvez ele tivesse méritos, não é? Outros méritos de outras encarnações que o ligassem a Chico Xavier. Talvez, quem sabe, ligado ao próprio pai de Kardec. Isso, é isso que eu acho. Se o pai de Kardec foi perseguido pela Revolução, isso. E acabou sumindo, né? Não se sabe o paradeiro do pai de Kardec, eu acho que é algo assim. Quem sabe não existe ali
alguma relação, Sim. não é? Entre o pai de Kardec. Agora, em relação ao Vivaldo, que você me disse que seria o Charcot teria uma tarefa como William James, William Crookes, Charles Richer, e não cumpriu, e aí, arrependido, se aproxima do Kardec reencarnado? Exatamente, porque quando ele estava pesquisando as chamadas histéricas, sim, lá em Paris, né, no Hospital de São Paris, Patrick. exato, e ele estava pesquisando a questão da mente, inclusive o Freud vai ser aluno Sim, dele, né? sim. Muita gente vai ser aluno dele, vai ter contato com ele, Jung, essa turma toda que vai fundar O próprio na Terra, Charles Richer. Charles Richer, né? Então, o Charles Richer, então, um grande pesquisador, quando ele vai desencarnar, mas eles tinham uma missão, Sim. eles tinham a missão de reconhecer o espírito e reconhecer a influência espiritual. Mas o materialismo deles falou mais alto. Porque o Freud vai falar que ele impactou o Freud, o Charcot. Você vê, era possante mentalmente e não cumpriu uma tarefa, volta como diagramador de livros. Agora, eu vou te falar uma coisa, porque o Vivaldo era de uma inteligência fora do comum. E ele tinha a mesma faculdade do Chico Xavier, que era a faculdade de ler o nosso pensamento. Que coisa, hein? Um perigo você pensar perto do Chico, era um perigo você pensar perto do Vivaldo. Porque ele te respondia. Que coisa, hein? Né? Agora, sofreu, porque ele veio com uma doença terrível, que é a doença da esquizofrenia, né? Pois é. Ele maltratou, né, as histéricas, né? Fizeram muitas experiências, né? Olha aí o resultado. Agora, em relação... Mas teve a bênção do Claro, Chico Xavier. porque eu estou dizendo que ele era próximo, então ele não cumpriu a tarefa com o Kardec e veio próximo ao Chico. Agora eu posso contar isso, né? Porque quando ele entrou em crise, o Vivaldo entrou em crise psicótica muito poucas vezes durante esses 20 anos que eu tive relacionamento com eles. E muito poucas vezes ele entrou em crise. Mas quando ele entrava em crise era muito interessante porque ele nos chamava de outros nomes. Ah, é? Outros nomes. E aí eu ficava implicado com isso, porque ele virava para mim e me dava um nome que não era o meu. Virava para a Eliana, dava um nome que não era o dela. E para o Chico, ele virava para o Chico e falava assim, e aí, Kardecão, escondido nesse corpo, hein? Que coisa, hein? Coisa. E falava e ria, sabe? Ele tomava outra personalidade, então. Outra personalidade, era uma coisa assim. Aí o Chico ria disso, mas não falava nada. Ele ria, olhava assim para nós e ria disso. Assim, meu Deus do céu. Olha aí a prova que o Chico é Kardec. Pois é. Né? O Vivaldo só o chamava de Kardecão quando estava em crise. Mas ele sabia que o Chico era Kardec. Né? Agora, em relação aos mais próximos, por exemplo, nos livros da Dona Egorina Cunha, o André Luiz e o Lúcius, que é o Camille Flammarion, que orientam a ela. O Chico relatava alguma coisa do Camille? Não, mas ele tinha um apreço muito grande pela Egorina. Sabe, um carinho muito grande com ela. E ele, é interessante que o Chico é uma personalidade de tanto, né? Ele ficava bravo com Eurípides Barçanufo. Ah, é? Ficava bravo, porque uma vez ele falou conosco que o Eurípides errou muito de não querer deixar, desculpa, que eu estou falando muito. Não, tá falando é bom que fale mesmo. Uma amiga de Portugal me escreveu, Geraldinho, você tá rouco. O que está acontecendo? Não, é que eu estou em excesso de falar. Mas aí eu estava dizendo da Egorina, né? E do Eurípides. E ele ficou bravo com o Eurípides Barçanufo, porque
Você sabe que Eurípides Barçanufo pediu para ser enterrado numa vala desconhecida. Né? Depois acharam, mas ninguém sabe, ninguém sabia. E o Chico falou conosco que quando ele desencarnou, foi chamada a atenção dele no mundo espiritual. Que não tinha essa história não, que ele tinha que ter deixado o local dos seus despojos, sim, na Terra, para ser lembrado como uma figura importante do espiritismo cristão. Agora, em relação ao Camille, ele nunca abordou nada? Não, ele abordou, por exemplo, ele contava coisas que a mediunidade do Camille Flammarion era mais anímica. Ah, sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando ele recebe o espírito de Galileu Galilei, era ele mesmo. Não é espírito nenhum, é ele próprio. Porque ele tinha sido, em outras vidas, Galileu Galilei. Quando ele falava, ele escreveu aqueles livros tipo Urânia. Sim. Na verdade, a viagem astral dele, como Camille Flammarion e como Galileu, que ele já conhecia aquilo tudo. Claro. Então foi mais um relato do universo, né? Das galáxias, das nebulosas, dos sistemas estelares que ele já conhecia. Em relação àquela entrevista do André Luiz com Gabriel Delaine, no livro Entre Irmãos e Outras Terras, o Chico, por humildade, não recebeu, mas eu estou dizendo, as pessoas próximas ao Chico, ao Kardec, se aproximam do Chico. Né? O Gabriel Delaine. Todos em volta, né? Por exemplo, o Chico vai para Uberaba. Próximo de Uberaba está Sacramento. Sim. E Sacramento está reverenciado por ser a terra de Eurípides. E a sobrinha dele, Igorina, recebia Camille Flammarion, filho de Lúcio, né? Enfim, o próprio Humberto de Campos vai entrevistar muita gente. Sim. Né? Nós vamos... Você vê, não somente em relação a Kardec, mas em relação aos apóstolos do Cristo. Ele entrevista Judas, sim, ele entrevista o Gabriel Delaine. E aos do Espiritismo, ele entrevista William James, a senhora Haydn, da Inglaterra. Não, por que ele recebia isso? Isso que eu quero. A pessoa precisa entender. Tudo polarizava, e por que ele não recebia o Kardec? Exatamente. O Eurípides, inclusive, nos contou que, logo depois que o Chico desencarnou, que 15 dias antes do desencarne de Chico, da desencarnação, falam que não existe essa palavra, desencarne. Desencarnação de Chico Xavier, ele pegou o Chico gargalhando, rindo. E ele foi falar: o que foi, Chico? O que você está rindo? Eu estou rindo mesmo, Eurípides. Mas rindo de quê? Eu estou rindo porque eu estou pensando aqui, em 75 anos de mediunidade, onde que eu vivi na Terra, onde estão as mensagens de Allan Kardec? E ria. Soltava aquela gargalhada. Você teve notícia, Eurípides? A Kardec escreveu alguma mensagem? Até hoje eu não vi nenhum, me ria. Ele gozando na nossa cara, né? Quando fez 100 anos a doutrina espírita, a reunião no plano espiritual não foi presidida pelo Leon Denis? Foi. Interessante que ele foi como Chico Xavier. Então. Né? Olha só. Ele foi como Chico Xavier, não como Kardec. E ele fala para dona... ele fala para... Aliás, ele me conta isso, está lá no livro Mandato de Amor, que a Jorge Sand estava presente. Você viu? Agora, em relação àquela reunião que houve, Humberto de Campos vai entrevistar Sócrates, e ele coloca, naquela reunião, e ele relata, não estava presente Platão. Não é? É verdade.
Agora, o que ele falava do Ley-Marie? O que ele fez de coveiro na França? Bom, o Ley-Marie nos contava o seguinte, que ele se ligou... Primeiro, a questão principal que ele falava mais, inclusive, era Rustem. Que Rustem tinha um ciúme de Kardec, uma coisa horrorosa. Ele queria ser reconhecido como codificador da doutrina espírita. Que ele fez aquele esforço todo de escrever, quer dizer, de publicar aqueles suposto livro mediúnico, né? Que são 4 evangelhos que pretendem reescrever os evangelhos, que já é uma soberba enorme. Mas ele queria que aquela obra fosse a obra básica do Espiritismo, que seria o Consolador revelado, né? Inclusive o título é Revelação da Revelação. Quer dizer, seria a 4ª revelação. E os apóstolos que deram comunicação. E os apóstolos. E tudo, quer dizer, em torno do quê? Em torno do Cristo. Sim, né? E o interessante é que ele usa só uma médium, né? Ora, não pode ser. E tinha um ciúme, queria se impor na Sociedade Espírita de Paris como o codificador. Só que os outros, os demais todos, inclusive Camille Flammarion, ninguém aceitou. Ninguém aceitava a obra dele. Eles o toleravam, né? Como tinham obrigação fraterna de tolerar, sim, vamos dizer assim, as pessoas dissonantes. E o Chico me diz que Kardec sofreu muito com isso. Por quê? Ele fazia uma campanha cerrada contra Kardec. Uma campanha de desmoralização de Kardec e tal. E para isso, como ele não conseguia derrubar Kardec, e Kardec se mantinha na paciência, na tolerância, na compreensão, ele vai se ligar a um advogado muito rico e vai começar a influenciar Ley-Marie. Guerin, né? Exato. Então, primeiro, ele tem um poder financeiro muito grande e ele vai usar esse poder financeiro desse advogado muito rico para sair comprando imóveis e doando os imóveis para os centros espíritas no interior da França e da Bélgica, mas para isso tinha uma contrapartida de que eles só poderiam vender os livros dele, os 4 evangelhos, e deixando de lado os livros de Kardec. É uma situação triste, né? E com isso ele vai também tendo um apoio indireto de Ley-Marie. Ley-Marie cresce muito de influência a partir da morte de Kardec, por isso. Quando Kardec desencarnou, Ley-Marie vai sucedê-lo, tanto na Revista Espírita, quanto na Sociedade Espírita de Paris, quanto na Livraria Espírita. E aí, então, já a influência vamos chamar assim, dos rustenguistas se torna bastante forte. E surge a figura, vamos dizer assim, Blavatsky, da Madame Blavatsky, com a teosofia, e ela também com uma personalidade muito forte, ela consegue desviar os espíritos. Inclusive, ela consegue que o próprio Camille Flammarion se desligue do espiritismo, né? E declare teosofista, olha só. Então, é uma época muito negra, né? Aí o Chico vai contar, por exemplo, que o Ley-Marie tem grande influência e passa a utilizar a Revista Espírita para outros assuntos que não os assuntos doutrinários. Então, ele passa a publicar assuntos de faquirismo, de quiromancia, de hinduísmo, de budismo, de teosofismo, né? Quer dizer,
torna a revista espírita, que deveria ter ficado fiel a Kardec, numa revista espiritualista. De psicologia. De psicologia, de espiritualismo oriental, né? Inclusive, muitas sociedades espíritas que, da época de Kardec, se tornam também sociedades teosofistas. Então, aí começa o desvio, e tudo à custa de muito dinheiro, porque esse pessoal trabalhava atrás do dinheiro, para fazer congressos, para fazer a divulgação dos seus livros. A Madame Blavatsky tinha muito esse foco, não é? Ela tinha tido um certo insucesso nos Estados Unidos e quis fazer da França o seu ponto de apoio na Europa. E consegue, né? Consegue. Tanto é que a sociedade, se você for a Paris hoje, a Sociedade Teosófica Francesa está naquela famosa praça de onde se vê ao longe a Torre Eiffel, né? Ao passo que a Sociedade Espírita de Paris é uma coisinha pequena. E, enfim, mas aí aconteceu o triste episódio das falcatruas mediúnicas patrocinadas por um fotógrafo, a pedido, segundo Chico, isso eu ouvi do próprio Chico, a pedido de Lemarie, Pierre Gaëtan Lemarie, que deveria, que eles deveriam encenar vamos dizer assim, a materialização dos espíritos desencarnados com os seus familiares. Mas era tudo uma farsa. Muitos querem advogar a causa dele, mas foi fraude mesmo, né? Foi um coveiro mesmo lá. Isso eu ouvi do próprio Chico. Inclusive, eu falei com o Chico, mas não existe o livro, O Processo dos Espíritas, que a própria Federação Espírita Brasileira publica. Como é que vai ser isso? Porque aí o Chico me falou assim, Geraldinho, esse livro é falso. Eles conseguiram, inclusive, envolver a viúva de Kardec, a Amélie Boudet, para ser testemunha de defesa de Lemarie. Mas a verdade é que este livro só foi publicado na Terra, porque ele é falso. Que coisa, hein? Na vida espiritual, esse livro não chegou. Porque, de fato, quem arquitetou essa questão da fraude foi o Lemarie. E ele foi acusado, né, pela polícia de charlatanismo. Foi feita uma pesquisa pelos acusadores franceses, foi instaurado o processo, ele foi julgado e foi condenado. Foi preso e, de fato, ele tinha culpa no cartório, sim. Aí, por isso é que ele foi, quando desencarnou, ele chegou no mundo espiritual, segundo Chico, com a pecha de o coveiro do espiritismo na França. Porque o francês, como você sabe, a tradição francesa ela é muito filosófica, né? Porque a França é a reencarnação dos gregos, né? E eles são muito pragmáticos. Dentro da filosofia deles, eles são muito realistas, muito pragmáticos. Se o presidente da Sociedade Espírita de Paris tinha sido acusado de charlatanismo, tinha sido pesquisado e achado em culpa, tinha sido processado e condenado e levado à prisão, então, comprovadamente, era um charlatão, consequentemente, todo o resto que o precedeu também era charlatanismo, na cabeça do francês. Por isso aqui, ele jogou não somente a obra recente dele e dos companheiros dele no chão, como também jogou na vala comum a obra de Kardec. Então, o espiritismo vai desaparecer na França. Se não fosse o trabalho da própria viúva de Kardec, da Madame Fropo
da família de Gabriel Delane, dele próprio, Gabriel Delane, e mais tarde, Leon Denis, nós não teríamos o Espírito Santo. Porque eles conseguiram fazer a transição dessa triste mancha escura da história do Espiritismo entre a França e o século seguinte no Brasil. Né? O Geraldinho, o Chico falava da família de Kardec. O Kardec teria tido 2 irmãos, um menino e uma menina, que desencarnaram antes dele, de uma pretensa filha que ele teria tido, não sei se adotiva, o próprio Kardec. Ele comentava? Não, comigo ele nunca comentou. Pode ter comentado com outra pessoa. A preocupação do Chico com a doutrina espírita como um todo, ele sabia de tudo o que acontecia, as pessoas mandavam cartas, as pessoas iam lá perguntar sobre o movimento espírita. Ele era o comandante em chefe da doutrina espírita. Não é? Todas as pessoas que tinham algum trabalho na mediunidade ou algum trabalho na publicação de livros, de artigos, na publicação de periódicos, jornais espíritas, todas elas faziam a romaria a Uberaba. E o que era uma autoridade, né? Era uma autoridade. Eles iam buscar, antes de publicar um livro, todo mundo queria saber a opinião de Chico Xavier. Porque era médio. Eles sabiam que estavam diante de um homem que tinha, não é, um conteúdo, né, conhecimento. Exatamente, todos. Inclusive esses que falam que ele não era Kardec, porque a maioria deles ficou decepcionado. A maioria decepcionada, porque o Chico não deu a menor bola para eles. A verdade é essa. Agora, em relação a ser um apóstolo, vamos imaginar que eles não acreditem que ele é o Kardec. Ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora de uma reunião. Isso não é um médium qualquer. Não é. E o Chico, enquanto tinha gente na reunião, ele ficava. Ele era o último a ir embora. Quantas vezes a gente saía do centro já altas horas da madrugada, 5, 6 horas da madrugada. Agora, em relação a ele, porque a humildade do Chico, permitir que ele lance o livro O Espírito da Verdade, O Consolador, Justiça Divina, o nome, e na contracapa a complementação religiosa, a complementação do Livro dos Espíritos da parte religiosa. Isso um homem humilde dele não ia permitir. Não, e outra coisa, um detalhe importante que às vezes escapa muita gente. Esses livros foram publicados exatamente nas datas que comemoravam o centenário dos livros de Kardec. Isso. Né? Religião dos Espíritos, por exemplo, é o centenário do Livro dos Espíritos. Justiça Divina do Céu e Inferno. O Espírito de Verdade é o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Seara dos Médiuns é o centenário do Livro dos Médiuns. Justiça Divina é o centenário do Céu e Inferno. Não, e ele colocar na contracapa a complementação do lado religioso, ele não ia se permitir se ele não fosse o homem. Exato, ele sabia, né? Ele podia. Pois é. Como? Eu não posso entrar em detalhes aqui. Atualmente, nós estamos numa época que a gente não pode dizer muita coisa. Né? Eu vou dizer a você o seguinte, eu me surpreendi às vezes com o Chico, virar e me contar, olha, Kardec errou nisso e nisso, e bravo. Ah, é? E bravo. E me falava, e você não fale isso, não escreva isso em lugar nenhum, porque se você fizer, eu nego. Que coisa, hein? Mas ele assim, ou seja, que espírito é esse que tinha moral para dizer que Kardec errou? E a humildade dele não ia permitir falar de outro. Senão, ele próprio. Né? Geraldinho, agora em relação àquela, entre aspas, simplificação que o Paulo Alves de Godoy quis fazer do Evangelho.
qual foi a posicionamento do Chico e depois o posicionamento do Herculano em relação ao Chico? Esse é um caso muito triste. Porque, na realidade, é o seguinte, o Chico apoiou essa tradução, vamos dizer assim, mais popular do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo em vista a população mais simples, tendo em vista que em nosso país, no Brasil, principalmente naquela ocasião, muita gente era ainda iletrada, na década de 70, não é? Ainda o esforço de educação básico tinha aquele programa, não sei se você se lembra, Brau, né? Lembra disso? Então, muita gente mal sabia ler e escrever. E o Chico apoiou essa iniciativa da Federação Espírita do Estado de São Paulo para publicar um Evangelho segundo o Espiritismo mais acessível. Por quê? Porque a tradução em voga, na época, era a tradução de um literato, que é a tradução dos originais franceses, empreendidas por Dr. Guilhom Ribeiro, da Federação Espírita Brasileira, do início do século XX. Né? E o português, vamos dizer assim, popular, em 1970, estava muito distante daquele português do início do século XX. Então, nesse sentido, o Chico apoiou essa tradução, vamos dizer, light, do Evangelho do Espiritismo. Mas o professor Herculano Pires entrou com veemência, atacando a obra do Paulo, né? E, para piorar a história, começou a se voltar contra o Chico. O fato do Chico ter apoiado isso e tal. E na época, a família Ramacciotti, o Rolando Ramacciotti, tinha um programa na TV em São Paulo, um programa de espiritismo, em que ele convidava, naturalmente, personalidades para falar. Uma dessas personalidades espíritas era o próprio professor Herculano Pires. E a amizade da família Ramacciotti, da família Pires, era grande nessa ocasião. E a partir daí, o professor Herculano Pires tornou-se um habitué do programa do GEM, que era o Grupo Espírita Emmanuel, na TV em São Paulo. E aí ele começou a utilizar esse tempo para atacar este assunto. Escrevia para o Chico, cobrando do Chico uma posição. O Chico, com toda a humildade, respondia a ele, não é? Se colocando assim, abaixo de capacho. Então, eu me lembro que minha tia-avó, na época, ficou revoltada com isso. Na época, o professor Herculano acabou publicando o livro Testemunho. Independente, que era Na Hora do Testemunho, em que tinha um galo, assim, na capa, a capa vermelha com um galo. E Tianaí Machado Pascoal, que foi quem me apresentou o Chico em 1981, nessa década de 70, quando ela leu o livro, e ela já sabia desses meandros todos lá da capital paulista, ela morava em São Paulo, ela ficou um pouco revoltada com a situação em que o Chico foi colocado, porque ele foi pressionado de todas as formas e se anulou, né? Então, ela estando com o Chico Xavier, ela falou com ele assim: mas Chico, pelo amor de Deus, por que você se humilhou tanto? Esse livro é revoltante. Você se coloca numa posição que é até indigna, que não é possível. A gente respeita muito e gosta muito do professor, mas ele exagerou, não é? E o Chico, com aquela sabedoria dele, de quem estava olhando lá na frente, virou-se para ela e disse: aí, minha nega, deixa o galo cantar. Agora, em relação a ele ter se afastado da FEB, quando ele se afasta da FEB,
Primeiro, você acha que Ismael já não avalizava a FEB? Já há muito tempo. Na verdade, esse afastamento foi gradual, né? E ele foi um afastamento que se estabeleceu no final da década de 50. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque muitos já falaram isso e aquilo, e eu acho que não é a hora, porque o próprio Chico Xavier me falou que exatamente a hora de falar nisso. E eu vou cumprir com o que ele me determinou. Está combinado. Tá bom? Mas o afastamento começou no final da década de 50, foi se ampliando na década de 60, e a gota d'água foi 1972, quando o Chico mandou um livro que Emmanuel tinha acabado de escrever, que era o Ceifa de Luz, para a Federação Espírita Brasileira, e os originais desse livro foram, infelizmente, desviados. E quem patrocinou esse desvio foi o Luciano dos Anjos, que era, na ocasião da presidência do senhor Armando, à frente da FEB, quem estava à frente parece que não só do reformador, mas também da área de editorial, né? E aí, então, houve um rompimento grave, porque o Emmanuel explicou ao Chico que parte do livro, não todo ele, mas parte do livro tinha sido roubado mesmo e publicado por outra editora, por outro médium, por outro espírito. E o Emmanuel ficou muito bravo com essa situação, muito bravo. E se recusou a dar o prefácio. Pois, hein? Recusou a dar o prefácio. Por isso que o prefácio, o livro só vai sair em 1979, porque o presidente Armando desencarnou e foi sucedido pelo Francisco Thyssen. E o Francisco Thyssen, não aceitando esse afastamento, quis trazer o Chico de volta, estabeleceu um contato direto com o Chico. Acabou que o Emmanuel acedeu às rogativas do Francisco Thyssen e concordou em deixar que a FEB publicasse o último livro, que é parte do original, que saiu com o nome de Ceifa de Luz em 1979, portanto, 7 anos depois. Pois é. Mas você acha que houve esse rompimento de Ismael mesmo? A partir daí, ele já não estava, entre aspas, considerando a FEB? Mas é claro, né? Mas é claro, se do caso contrário, o Chico permaneceria lá. Porque eu tenho a carta, eu já falei isso em outra live, vou falar de novo. Eu tenho a carta confidencial que o Chico escreveu para o então presidente da União Espírita Mineira, dona Nenê Aluoto, cujo nome era Maria Filomena Aluoto Beruto, e ao senhor Martins Peralva Sobrinho, diretor-secretário da União Espírita Mineira. 2 pessoas em quem o Chico tinha plena confiança e com quem o Chico contava. Porque a União Espírita Mineira, quando teve esses 2 à frente, foi uma grande parceira do Chico Xavier, né? E vice-versa. O Chico, grande parceiro da União, e vice-versa. E nessa ocasião, que foi em 1972, o Chico escreveu uma carta detalhando esse assunto para os 2, dizendo que, em respeito a eles, ele estava se desligando definitivamente da Federação Espírita Brasileira e, por isso mesmo, estava se justificando perante os 2 que representavam a União Espírita Mineira, que era uma entidade federativa. Porque, primeiro, eles colocaram o Stein no livro Brasil, Coração do Mundo. Mas isso é antigo, não, sim, né? Mas eu estou dizendo como é que ele foi sendo. Queimaram os originais. Ele sabia mediunicamente.
Depois, a gente vê que eles não quiseram pagar os advogados no caso do Humberto de Campos. São muitas coisas. Uma das coisas que o Chico ficou muito chateado com a FEB foi na década de 50, no início da década de 50. Ele me contou que recebeu a visita de 3 norte-americanos em Pedro Leopoldo. Os 3 norte-americanos eram da cidade de Nova York. E eles queriam publicar a obra do Chico Xavier, traduzindo-a ao inglês e divulgá-la nos Estados Unidos. E foram perguntar ao Chico Xavier o que ele achava disso, se ele autorizava, e também submeter a questão ao Espírito Emmanuel. E o Emmanuel autorizou, né? Ele orientou o Chico para que o Chico concordasse com a publicação da obra dele em inglês no início da década de 50. Vejam bem. E aí mas ele explicou aos 3 norte-americanos que os direitos autorais não lhe pertenciam mais. E que, por essa razão, eles deveriam se dirigir ao Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, e se entender com o Dr. Vantuil de Freitas, que era o então presidente da FEB. E aí o Chico me conta o seguinte, que para surpresa dele e do próprio Emmanuel, o Vantuil não quis de jeito nenhum autorizar a tradução. Não quis mexer com isso, quer dizer, teve uma mente tacanha, uma mente regional. Ele não entendeu que o Espiritismo veio para o mundo e não para o Brasil. E o Chico, então, concluindo a história para mim, vai dizer que essa negativa do Vantuil e da direção da Federação Espírita Brasileira na década de 50, de traduzir a obra dos benfeitores espirituais para o inglês, especialmente Emmanuel e André Luiz, atrasou o espiritismo nos Estados Unidos em mais de 50 anos. Pois, hein? Que responsabilidade, hein? Agora, em relação ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você sabe, por exemplo, uma reencarnação do Maurício de Nassau posterior? Não? Ele não falou do Dom Pedro II, entre Longinos e Dom Pedro II, alguma coisa do Dom Pedro II? Para mim, não. Em relação, por exemplo, Geraldinho, ao Chico ser humano, o que você viu na proximidade? A generosidade, a gentileza, a grandeza de alma? Tudo isso é redundância. Mas tem muitas coisas, né, que são interessantes, né? Porque o Chico era tudo isso e muito mais. Agora, eu vou te falar, eu não me surpreendia com a fraternidade, o amor fraterno dele, porque isso era do conhecimento geral e de todos. Agora, eu me surpreendia com o conhecimento enciclopédico que ele tinha de tudo e de todas as coisas. Isso eu ia te perguntar. Ele estava atualizado, né? Ele sabia história, ele sabia... O Chico sempre foi uma enciclopédia viva. Então, qualquer assunto que você trouxesse, seja do passado, da história da humanidade, das guerras, dos estratagemas políticos, da ciência, da filosofia, da religião, ele sabia. Tudo. Ele começava humildezinho, assim, como quem não tem nada, aquele mineiro, né, inseguro, comendo pão de queijo e café com leite. Mas daí a um pouco, meu filho, ele estava dando uma aula magna sobre todos os assuntos. A Nena Galves fala que ele falava da história da Espanha com uma propriedade, com um detalhamento. Não é só a Espanha. Porque ela foi espanhola, né? Porque no caso dela, ela inclusive é espanhola. Pois é. Encarnação. Mas não é só a Espanha, não, Inglaterra.
Portugal, Itália, França, é uma coisa. Estados Unidos, da América do Norte, Brasil, onde fosse. Sabia quem era quem. E ele discorria com tanta naturalidade que era, eu diria que era o Netflix de antigamente. Não, e pior que ele fazia a relação de passado e presente das pessoas. Ele não era muito de citar pessoas, não. 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 Chico não era de falar, fulano fez fulano. Não. A coisa surgia naturalmente, mas ele descrevia o perfil psicológico das pessoas para você ir entendendo. E aí é a Kardec encarnado, porque ele nunca te dava uma coisa pronta. Por exemplo, ele citava uma coisa de um passado distante, de um determinado país, daí um pouco ele dava um pulo e falava de outro país 300, 400 anos depois. Né? E você ficava assim, porque a gente tem que ser sincero, a gente não entendia tudo que ele estava falando. Mesmo porque a gente não tinha o conhecimento que ele tinha, né? Mas aí, no final, ele fala assim, agora você vai voltar a Belo Horizonte, você vai estudar esse assunto. Depois nós conversamos. Que coisa, hein? Ele era assim. Aí eu, de fato, eu era muito curioso em estudar aqueles assuntos passados num país, depois em outro país, para tentar estabelecer uma ponte, que eu até então não tinha feito essa ponte. Mas aí, depois que eu estudava, eu ainda ficava no ar, não conseguia fazer vamos dizer assim, a ponte completa, voltava. Quando voltava, ele perguntava, Geraldinho, você estudou o assunto? Estudei. E o que você achou? Olha o Kardec aí. O que você achou? Aí eu falava, não, achei isso, achei interessante isso e tal. Aí ele ia traçando o perfil psicológico, né? Para você entender quem que era quem na história. Agora, em relação às reuniões mediúnicas, que você esteve próximo a ele, o que você viu nos atendimentos aos necessitados, primeiro? Essa parte foi a parte mais emocionante, né? No sentido de que você viu. Porque se você fosse em reuniões públicas, o que você veria? Você veria o Chico psicografando, né? Ou então tendo vidência, clareaudiência, repetir. Tudo bem. Mas geralmente eram espíritos ou benfeitores, né, que nós todos amamos, Emmanuel, André Luiz, Bezerra, Maria Dolores, Meimei, todos esses todo mundo conhece. E a gente ficava maravilhado com isso. Mas, e também os espíritos comuns, os familiares que retornavam do além, dando notícia. Continua. E consolando os que ficaram na Terra. Mas, na reunião de desobsessão, era outro Chico Xavier. Porque pela psicofonia ele se entregava com amor e renúncia completos aos espíritos mais sofredores, mais tristes. E de ordinário eram os espíritos de suicidas, espíritos em licantropia, espíritos em zoantropia, entende? Com as situações mais problemáticas. Então e aquilo ele vivia intensamente, não é? Então eu acho muita graça de uma certa corrente do movimento espírita hoje, que eu vejo em muitas casas espíritas, que na reunião espírita não se pode falar nada, não se pode... Praticamente, o médium é só um aparelho fonador, mas que não pode expressar emoção. Eu acho isso ridículo. Como que você não vai expressar emoção de quem está sofrendo? Não dá, né? O médium de psicofonia é o médium, é o enfermeiro da alma. Sim. Ele tem que abraçar o espírito que está sofrendo e tem que chorar com ele. Em relação, você viu materializações com o Chico? Materializações de espíritos, não. Mas de fenômenos físicos e de aromas, cheiros,
e de substância, sim. Né? Por exemplo, a gente levava litros de água mineral fechados para o Chico fluidificar. De princípio a gente pedia, depois eu vi que não precisava nem pedir, era só colocar em cima da geladeira dele. E aquilo materializava lá dentro um líquido meio pastoso, assim, como se fosse um creme de leite, ou como se fosse um requeijão cremoso, de forma tal que aquilo não se misturava com a água, ficava dançando na água, lá dentro, né? Mas se você abrisse a água, o cheiro de rosa rescindia, ou então de éter, dependendo da situação. E o Chico falava conosco, ó, quando é éter, é porque tem alguém doente na família. Então é a Sheila, a manifestação de Sheila, do Dr. Bezerra ou do André Luiz. Quando é rosas, cheiro de rosas, aí é bênção espiritual mesmo. Geralmente é Isabel de Aragão ou o espírito de Meimei, materializado. E ele ainda explicava que a gente levava 1, 2 litros, voltava para casa em Belo Horizonte. Nessa época eu tinha um filtro de barro, aqueles, sabe, que geladinha. Aí ele falava, e tem duas partes do filtro, né? Aquela que você coloca a água, ele filtra, e a outra que você tira. Aí ele falava conosco, olha, pega um copinho dessa água fluidificada e joga lá em cima, na parte de cima do filtro. Porque esse copinho vai se multiplicar lá dentro. Pois é. Então durava 1 litro d'água lá em casa, durava um mês inteiro. E você tomava com gosto de rosas. Que coisa, hein? E cheirava rosas a casa toda. Né? Geraldinho, em relação... Também presenciei o fenômeno do perfume saindo da palma da mão do Chico. Saía da palma da mão. Agora, 2 questões apenas para a gente... em relação ao livro Sementeira de Luz, existe uma passagem que Nery Lúcio coloca, que a Alcione, ou Célia, teria sido a mãe de Estevão e de Abigail? Você viu essa passagem? Eu confesso que eu não estou lembrando da passagem agora. Clara, viu, Geraldinho? Eu vejo que é claro, como, por exemplo, ele fala do Nero. Não, o Nero nós sabemos quem é. É, né? Sabemos quem é. O Nero reencarnou em Belo Horizonte, dentro da família Renault. Né? E ele vai... Bom, é muita coisa, né? Não, peraí, eu estou confundindo. O Nero não. O Nero é aquele que conheceu Rômulo Joviano. É o Dr. Louis Enche. É o Dr. Louis Enche. Quem é o Dr. Louis Enche? Ele veio da Bélgica, sob a orientação da Grã-Duquesa de Luxemburgo, para fechar as empresas que ela tinha em Minas Gerais e São Paulo. Né? Isso no início do século XX. Só que quando ele chega aqui em Minas Gerais, que ele vê o potencial minerador e siderúrgico do Estado, ao invés de fechar as empresas, ele começa a comprar empresas. E ele vai fundar a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, né, comprando todas as pequenas indústrias siderúrgicas e comprando também mineradoras. E com isso ele vai construir, aí ele vai construir as fábricas da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Ele vai construir grandes cidades, por exemplo, João Molevade, em Minas Gerais, Barra Mansa, no Rio de Janeiro, entendeu? Construir casas, né, o Geraldinho? Aquelas que ele pôs fogo, agora ele ia refazer aqui. Aí o Chico vai dizer o seguinte, que
é interessante o seguinte, que lá em Roma, ele botou fogo em Roma para destruir as casas, né? Que ele queria reconstruir Roma, construir os grandes monumentos que nós conhecemos. E para isso ele tinha que derrubar aquelas casas que tinha gente habitando. Como ele não conseguia expulsar o povo, ele pôs fogo para que o povo, então, saísse e ele atingisse seus objetivos. E aí ele vai... o Chico vai dizer o seguinte, interessante que na indústria siderúrgica, antigamente era o fogo descontrolado de Nero, mas na direção da indústria siderúrgica, ele, através do alto forno, ele controla o fogo para construir aço. Coisa, hein? Né? Aço para a construção civil, porque a Belgo-Mineira ela é especializada em aço para a construção civil, quando ela surgiu. E esse aço para a construção civil é que vai construir cidades. Olha só. É o resgate. Né? É o resgate. Então, tudo é muito bonito, né? Geraldinho, nós vamos agradecer você. Estamos cansando você, foi muito bom. Precisamos fazer outra, Geraldinho. Precisamos pensar. Você precisa aparecer em Araçatuba. Mas agora, enquanto não acabar essa história de pandemia, né? É isso aí, Geraldinho. Alguma coisa, nosso agradecimento a você. Suas palavras finais. Eu só queria, para não ficar no ar, essa personalidade. É isso que eu ia falar. Família Renault de Belo Horizonte, que aliás chamava-se Caio Renault, era o Henrique VIII. Que coisa, hein? Da Inglaterra. Da Espanha, não, da Inglaterra, que se casou com a de Aragão, lá, como é que chama, gente? Agora me fugiu o nome. Não. Catarina de Aragão. Se casou com Catarina de Aragão, que era, né? A primeira esposa de Henrique VIII foi Catarina de Aragão, da Espanha. E era Wanda Joviano, aqui. Que coisa, hein? Horizonte e Pedro Leopoldo. Mas muita gente próxima, hein? A Catarina de Médici. Quem que você me falou que a dona Nenê Aluoto foi? Olha, a dona Nenê Aluoto vai dizer que ela ficou 1000 anos na nobreza europeia, pulando de um país para outro. 1000 anos. Pois, hein? Ela é ligada, por exemplo, a Isabel de Aragão. Ela era tia de Isabel de Aragão e Holanda. E tia e também parente da Isabel da Hungria. Ela vai ser no século... Ela vai ser filha de Henrique VIII, Mary Tudor, que vai inclusive suceder Henrique VIII, né? Como Mary Tudor. Conhecida como The Bloody Mary, né? Mas o Chico dizia o seguinte, que essa história de Bloody Mary não era exagero, porque ela só tinha mandado para a desencarnação 49 pessoas. Que naquela época os governantes matavam muita gente, né? Nossa. Então, no século seguinte, ela vai ser Catarina de Médicis, que vai se casar com o rei de França e vai se tornar a rainha da França. Em Portugal, ela vai ser a mãe de Dom João VI, Dona Maria I, a Louca. Que coisa, hein? Tão perto aí, então. Muito perto. É a última encarnação dela durante 1000 anos. Quer dizer que durante o ano 800 até o ano 1800, ela foi da nobreza, da alta nobreza europeia, né? E aí ela começa a sua redenção no século XIX e eu quero ver que com Dona Neném à frente da União Espírita Mineira,
de certa forma, durante 33 anos, ela resgata essa responsabilidade social, política, da conectividade. Antes da dona Nenê e entre a dona Maria, ela foi quem, você acha? Ela, aí nós não sabemos, né? O que eu sei é que ela foi... Dona Maria mesmo, a louca. Dona Maria, exato. Ela, Dona Maria, teve como confessor o Peralva, que era arcebispo do Rio de Janeiro. Entendi. Você viu que nós estamos terminando, mas não queremos terminar, né? Você percebe, né? Mas isso é muito interessante porque, afinal de contas, nós somos adeptos de uma doutrina que, no Ocidente, é a única doutrina reencarnacionista. Sim. Então, é sempre muito bom falarmos sobre a reencarnação, que as personalidades reencarnam. Né? Não há demérito algum nisso. Muita gente fala assim, mas é importante. Mas é claro que é importante. Se nós considerarmos que a reencarnação não é importante, nós estamos negando um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, ao contrário, vamos estudar, né? Vamos estabelecer, por exemplo, os perfis psicológicos. Veja bem que todos os médiums receberam informações que nós costumamos classificar como romances espíritas, todos eles abordam a questão da reencarnação. Hilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, não é? Até a própria, que é muito popular, Zíbia Gasparetto, quer dizer. Então vamos olhar a situação com naturalidade, sem medo. Isso aí. Geraldinho, vamos para uma próxima, viu? Obrigado. Um abraço. Nós ficaríamos aqui até mais. Temos que terminar. Um abraço, viu, Geraldinho? Um beijo para você. Geraldinho pede para... O que é? Não estou te ouvindo. Oi, eles estão pedindo para você esperar um pouquinho. Fala. Só para terminar aqui. Um beijo, viu, Geraldinho? Um beijo, tudo de bom, viu? Tá vendo agora. Agora ninguém tá vendo. Agora que ninguém tá vendo, Geraldinho, esse negócio da febre vai dar pano pra manga ainda, hein? Olha aí o que eu publiquei. Vai, vou ver. Um beijo, viu? Tchau, Geraldinho. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Geraldinho. Desculpa aí a minha falha técnica aí, tá bom? Um beijo, meu amigo. Tô louco pra ir aí, viu? Tô louco pra ir até aí. Nós vamos aí, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tio, o Gustavo me explicou. Ele falou que o áudio tava entrando aqui, entrando de novo e saindo. Você sabe o que eu acho que era? Da câmera também. Aí virou muita entrada de áudio. Mas sabe